A nossa devoção de hoje é baseada em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17, que fala a respeito do batismo de Jesus. E a igreja lembrou nesse final de semana justamente o batismo do nosso Senhor. Inicio a nossa devoção perguntando: por que será que Jesus quis ser batizado por João Batista? Como que Jesus ele entrou no pelotão de frente para receber a punição que era nossa? Por que ele quis ser esse pelotão de frente e passar pelo julgamento pesado de Deus? Por que o próprio Filho de Deus precisou ser o nosso Salvador? Nós não poderíamos por nós próprios conquistar a nossa salvação? Pois bem, lá estava ele, o Filho de Deus, em pé na fila do Rio Jordão. O Deus de Deus, aquele que é a luz de luz, ele esperou pela sua vez para descer até o Rio Jordão e ser batizado pelo seu parente, pelo seu primo, João Batista. Porque ele e todas aquelas pessoas que estavam ali na fila quis receber esse batismo de arrependimento. Por quê? Isso é o que João Batista queria saber. João Batista, quando Jesus chega ali para ser batizado, ele questiona Jesus. Jesus, eu é que preciso ser batizado por você, e você vem a mim? Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 14. O Cordeiro de Deus, o prometido, o Messias, que há muito tempo foi esperado, ele estava vindo ao batismo. Deveria ser o contrário. João Batista que era pecador juntamente com aquelas pessoas. João Batista que precisava ser batizado pelo Filho de Deus, porque o Filho de Deus não tem pecado. Em nenhum momento ele pecou, ele desobedeceu à vontade de Deus. Ao ser questionado por João Batista, Jesus ele respondeu assim: assim agora, nos convém fazer a vontade de Deus. E João Batista então concordou. Era isso que o Pai Celestial queria. Jesus ele realizaria o que Adão e Eva e todas as pessoas depois de Adão e Eva, toda a descendência, não havia conseguido fazer. Adão e Eva e toda a sua descendência, e nós nos incluímos dentro dessa descendência, falhamos contra Deus, contra a sua palavra, contra a sua vontade, contra o seu nome, contra o próprio reino de Deus. Como diz as Escrituras, em Romanos capítulo 3, versículo 10, ninguém é justo, não há nenhum justo na terra, nenhum sequer. Ninguém, exceto o Filho de Deus. Jesus Cristo, que viveu em perfeita justiça, em perfeita obediência diante de Deus. Ele estava em carne disfarçada, ou Deus na forma de ser humano. Deus, na pessoa de Jesus, sendo um ser humano para cumprir a própria lei de Deus. O Filho do Homem, uma ênfase à natureza humana. O Filho de Deus se torna como um de nós. Aquele que em todos os aspectos, em todos os meios, maneiras, foi tentado como nós, porém sem pecado. Nos lembra Hebreus capítulo 4, versículo 15. O Filho justo de Deus veio para ficar no lugar dos filhos injustos, dos filhos pecadores, como assim Jesus fez no Rio Jordão. Ele não tinha pecado, mas ele se colocou no lugar dos pecadores. Ele não precisava passar por aquilo, mas ele quis. Ele voluntariamente se ofereceu ali no Rio Jordão, diante de João Batista, para ser batizado. Jesus não tinha pecados, e Jesus, então, não tendo pecado, não precisava se arrepender. Ele não precisava se arrepender porque não havia, de fato, nenhum pecado. Jesus nunca teve nenhum pensamento impuro, nenhuma atitude equivocada, nenhuma atitude errada. Ele não deveria morrer. Ele não precisaria morrer. Mas, diz ali Mateus, Jesus, quando ele responde para João Batista, vamos fazer assim.
vamos cumprir a vontade do Pai. E aí Jesus veio ao mundo, se tornou um ser humano para, de fato, cumprir a vontade do Pai, fazer a justiça divina acontecer e pagar por todos os nossos pecados. Jesus ele viveu uma perfeita obediência. Ele foi, nas palavras de Isaías 42, ele foi dedicado. Ele foi 100% dedicado na obediência a Deus. Ele foi perfeito no cumprimento da sua vinda aqui ao mundo, fazendo de fato a vontade do Senhor. Ele é o Senhor da glória, o Senhor do poder, o Senhor de toda a majestade, que foi levantado numa cruz. Jesus, que não precisava e não merecia, mas ele foi contado com os transgressores. Ele foi contado junto com os pecadores. Isaías 53:12. Jesus, ele assumiu os nossos pecados, tomou o nosso lugar na fila, permanecendo sozinho na cruz, recebendo todo o castigo, toda a ira de Deus naquela sexta-feira santa. Ele carregou os nossos pecados, os meus pecados, os teus pecados e os pecados de toda a humanidade, de todas as pessoas, de todas as épocas. Ele sofreu a pena de morte que nós merecíamos. E essa era a vontade de Deus e também a própria vontade do Filho, que quis e assumiu de fato o nosso castigo, a nossa condenação. Jesus nos dá a sua justiça, ele nos dá a sua santidade, ele nos dá a sua vitória e ele nos dá a sua ressurreição, gratuitamente a cada um de nós. Agora, graças à obra de Jesus, Deus olha para nós como se nós fôssemos santos. Somos pecadores, sim, mas Deus ele olha para nós através da vida de Jesus. E aos olhos de Deus, nós somos santos, perdoados por causa do Filho do homem, homem maiúsculo, por causa do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E agora Deus nos convida a nós refletirmos essa justiça para o mundo através da nossa vida, através do nosso viver, através da nossa vida de amor, de compreensão, de respeito, de entendimento, de serviço, de comunhão com o nosso próximo. Ali nós estamos sendo testemunhas do Senhor e Salvador Jesus, por tudo aquilo que Ele fez por nós. Oremos. Querido Jesus, te agradeço porque Tu assumiste a minha culpa, a minha condenação. Tu sofreste em meu lugar. Agora eu te peço que o Senhor me ajude para que as minhas palavras e as minhas atitudes sejam para a Tua honra, seja para engrandecer o Teu amor por mim. Em Tua misericórdia. Amém.